primeira semana do tempo comum, neste ano litúrgico, ano B, dedicado ao evangelista São Marcos. Queridos irmãos e irmãs, estamos desde segunda-feira, anteontem, fazendo a leitura continuada do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o mais breve dos 4 evangelhos. Ele só tem 16 capítulos. Cada evangelista tem uma intenção teológica, tem um objetivo para o evangelho que ele apresenta. A intenção teológica de Marcos é revelar quem é Jesus. E é também perguntar-nos: quem é Jesus para você? Para que com a nossa fé, na interatividade da colaboração da natureza humana com a graça divina, a gente possa responder de verdade quem é Jesus, como é apresentado no texto de Marcos, daqui a pouco, nos próximos capítulos, a confissão de fé de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No Evangelho de Marcos, se a gente tomar uma folha em branco e traçarmos 3 linhas para a gente perceber os temas principais do Evangelho de Marcos, com uma caneta bem grossa, vermelha, a gente faria um traço para nele designar que no Evangelho de Marcos Jesus nunca está parado. Ele está sempre se movimentando de um lugar para outro. A cor vermelha chama bastante atenção. Chama mais atenção no Evangelho de Marcos esta movimentação, esse dinamismo de Jesus. Uma segunda linha a gente podia fazer com a caneta azul, que é mais fraca na sua intensidade de cor do que a vermelha. E nessa caneta a gente podia, nessa linha azul, detectar que nessas andanças de Jesus sempre estão com eles os seus discípulos. Ele nunca está sozinho, só se recolhe a sós para a oração pessoal. Mas ele está com seus discípulos, interagindo com eles. É um Jesus sempre em movimento, o seu evangelho não fica parado. É um Jesus sempre na companhia, na convivência com seus discípulos. E uma terceira linha a gente podia passar com a caneta amarela. Você olha para uma folha e vê 3 linhas, uma vermelha, azul, amarela. A que é menos perceptível é a amarela. Mas ela está ali, basta olhar que você vai constatar. Nesta caneta da cor amarela, nessa linha, você pode entender a intenção teológica de Marcos. Jesus é o Filho de Deus, é o Messias que foi enviado. É a pergunta e a resposta, e a pergunta feita outra vez: quem é Jesus para você? Nestes versículos ainda do capítulo 1 que acabamos de ouvir, a gente tem a descrição de um dia típico na vida de Jesus. Ainda ontem a gente escutou que ele estava na sinagoga, como era o costume dele. Lá ele libertou uma pessoa de uma possessão diabólica. O evangelho hoje começou assim: Jesus saiu da sinagoga. Interessante, a primeira observação. A vida comunitária alimenta a fé. Jesus deu o testemunho da sua participação na comunidade. Como bom judeu, frequentava assiduamente a sinagoga. Ele saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão e de André, os 2 irmãos. Na casa de Simão morava a sogra dele. Ela estava com febre. O convívio, a aproximação de Jesus, das famílias, das pessoas, faz lembrar o ensinamento do Papa Francisco. Uma igreja em saída missionária, que não fica estagnada, paralisada,
nas paredes da sua sacristia, mas que vai ao encontro das pessoas. Ali Jesus liberta a sogra de Pedro daquela febre. Ela fica curada, fica livre daquele estado febril que a deixava, a gente sabe, quando a gente fica com febre, indispostos, quer fazer as coisas, mas não consegue. Assim que ela ficou livre da febre, o que ela fez? Ela pôs-se a servir. A melhor maneira de agradecer a Jesus tudo que Ele realiza na nossa vida é nos colocar a serviço dos irmãos e irmãs. O dia típico da vida de Jesus. Saiu da sinagoga, foi para a casa de Simão e André, curou a sogra de Pedro e de tarde, o que aconteceu? Aglomerou gente que não acabava mais. A cidade é Cafarnaum. A cidade quase toda veio para a porta da casa. Cada um buscando em Jesus o que Ele oferecia. A libertação para os seus sofrimentos, a cura para as suas enfermidades e o alimento da palavra. O povo gostava de escutar Jesus, se acotovelava para escutar Jesus. Ali a noite foi entrando e Jesus terminou de atender aquelas pessoas. Depois foram dormir e antes do dia clarear, Jesus se levanta de madrugada ainda para um lugar solitário e se põe em oração. A importância da oração pessoal na vida de cada um de nós. Lá ele é abordado pelos discípulos. Estavam ansiosos, aflitos, procurando por Jesus. Afinal de contas, estava assim de gente de novo, querendo ser atendida por ele. E o que Jesus diz? Precisamos ir a outros lugares, às aldeias da redondeza, para anunciar a boa notícia da salvação. Aí eu me lembrei daquela canção litúrgica que diz que o Evangelho de Cristo não pode ficar parado. Pelo batismo recebeu a missão. Vamos nos deixar ajudar um pouco por esta canção para que a gente nunca se desanime. Nunca pense que a gente pode trancar o Evangelho no nosso comodismo, mas ele precisa ser anunciado a todas as pessoas. Pelo batismo recebi uma missão, vou trabalhar pelo reino do Senhor, vou anunciar o Evangelho para o povo, vou ser profeta, sacerdote e pastor, vou anunciar a boa nova de Jesus. Como profeta recebi uma missão, onde eu for serei fermento, sal e luz, levando a todos a mensagem de Jesus. O Evangelho não pode ficar parado, vou anunciá-lo, essa é minha obrigação. A mesa é grande, precisa de operários, vou cooperar na evangelização. Sou mensageiro enviado do Senhor, onde houver treva irei levar a luz. Também direi a todos que Deus é Pai, anunciando a mensagem de Jesus. Quem perguntar por que Jesus veio ao mundo, eu vou dizer para salvar a humanidade, para libertar o homem da escravidão e dar a ele uma nova oportunidade. Pois os profetas já vinham anunciando a sua vinda, qual a finalidade. Jesus, profeta, sacerdote, rei, pastor, veio ensinar-nos o caminho da verdade. Mesmo sofrendo calor e opressão, vou procurar ver em
comunidade. Onde houver ódio, vingança e injustiça, quero levar o amor e a caridade. Sou missionário e por isso vou lutar para levar meus irmãos à eternidade. Vamos louvar e bendizer a nosso Deus, vivendo juntos a nossa fraternidade.